Imagina que passaste à segunda fase do processo de entrevista do qual estás a fazer parte, a chamada entrevista técnica, na qual provavelmente vão fazer perguntas mais técnicas, perguntas mais específicas sobre os teus conhecimentos. Ou então recebeste em casa um desafio técnico para aprovar as tuas capacidades, as tuas competências, as tuas habilidades e recebeste perguntas às quais tu não sabes responder. Não sabes o que é que são aquelas siglas, não sabes o que é que lá está dito, não sabes o que fazer com aquilo. Provavelmente não precisas de imaginar muito, porque muito provavelmente isto já te aconteceu no dia a dia. E é comum acontecer, vai continuar a acontecer, todos nós passamos por isso. Pela fase das entrevistas técnicas, pela parte dos desafios técnicos que recebemos quando do processo de recrutamento para uma vaga à qual nos tenhamos candidatado. E tenho recentemente recebido algumas dúvidas, algumas questões, alguns anseios relativamente a isso, porque são recebidos desafios técnicos através da internet, portanto um site, um questionário, um desafio mesmo que tu tenhas que desenvolver, ou então as pessoas passam logo para uma entrevista técnica e sentem-se completamente desamparadas porque não sabem o que esperar, não sabem como resolver, aquilo tem um determinado tempo para execução, têm que criar uma boa impressão logo nessa oportunidade que têm e acabam por se sentir perdidas, acabam por se sentir ansiosas, acabam por, após a entrevista, após desafio técnico, começarem a procurar, começarem a saber mais e a perceber que bolas, poderia ter respondido desta forma, poderia ter respondido daquela, se calhar não vou ser chamado para a próxima fase por conta de algum erro ou algum esquecimento que eu tenha tido. E quero descansar-te que esses desafios técnicos servem, e essas entrevistas técnicas servem, claro, para perceber quais são as tuas capacidades, se efetivamente aquilo que tu dizes no currículo que sabes fazer, efetivamente sabes fazer. E também aqui para existir alguma triagem dos perfis para a posição que está a querer ser preenchida, porque muitas vezes há pessoas que dizem que fazem uma coisa, que conseguem ter a teoria toda, mas depois na prática o mesmo não se aplica, e isso muitas vezes é encontrado durante os desafios técnicos, durante as entrevistas técnicas, mas quero então descansar-te que se tu souberes o mínimo, não será isso que te irá ser um fator de cancelamento ou de término do teu processo de recrutamento. Essas entrevistas e esses desafios técnicos servem mesmo para perceber o que é que tu sabes, perceber como é que tu reages perante a pressão, como é que tu reages perante os desafios, qual é que é a tua capacidade analítica, crítica, criativa durante o curto espaço de tempo que tu tens, perante a surpresa pela qual tu foste colocado, quer seja, lá está, durante o desafio em que tu tens determinado tempo ou durante a entrevista em que tu estás frente a frente perante uma ou mais pessoas para resolver e para responder a algumas dúvidas. Portanto, não é propriamente dizer que tu és a pessoa mais bem conceituada, mais expertise, mais experienciada, mas muitas vezes é como é que tu reages perante aquilo que tu não sabes, perante os desafios, perante as surpresas, perante as alterações de última hora, porque isso acontece no dia a dia. E perante este tipo de situações inesperadas, completamente de surpresa, conseguimos compreender e analisar a reação do teu lado. Como é que tu reages? Se ficas completamente gelado ou gelada e a tua capacidade de análise, de reatividade bloqueia, cancela, e tu és uma pessoa que não pode ser exposta a uma função que seja mais de surpresa e de reativo e hoje é branco, amanhã é preto, ou então, ao contrário, tu podes ser exposto a uma situação e rapidamente encontrares uma solução, até pode ser a solução mais tonta de sempre, tu podes até sair de lá e dizer, mas por que raio, porque cargas de água é que eu me fui lembrar desta sugestão, é porque é que eu fui dizer aquilo, poderia ter dito o outro, mas o facto de tu não teres gelado, tu não teres bloqueado e de teres sido capaz de apresentar uma solução, de apresentar uma ideia, por muito tonta, por muito fora da caixa que a mesma possa ser, faz com que a análise dos recrutadores, quer seja pessoalmente durante essa entrevista técnica ou depois a tua capacidade de resolução do desafio técnico seja mais facilitada. Portanto,
Não há respostas absolutamente certas, não há respostas absolutamente erradas, existem respostas melhores e respostas menos apropriadas. Existem formas de pensar melhores, existem formas de pensar menos apropriadas. Portanto, não consideres que isso seja o teu fator de separação de águas. Vai para um desafio técnico, vai para uma entrevista técnica com consciência de que aquilo que tu disseste que sabias fazer, sabes. E que perante o facto de tu saberes a base, seja qual for o desafio, de uma forma ou de outra, tu vais conseguir arranjar uma solução. Portanto, respira, relaxa, vai com vontade, vai com coragem. Ninguém te vai morder, ninguém vai ficar com má impressão tua, porque é uma situação de stress, quer seja através de um teste técnico, ou quer seja através de uma entrevista em que tu estás perante outras pessoas. Sabemos que são momentos de stress, momentos de pressão, que só aí não ajuda à nossa capacidade reativa e criativa. Mas é também perante essas situações que nos permite perceber como é que a pessoa que está do outro lado reage. Portanto, respira, relaxa, faz o melhor que tu sabes. E a partir daí, fica de consciência tranquila. Mas, tem atenção, não te proponhas a nada que tu não tenhas consciência e que tu não saibas que és capaz de fazer. Porque aí sim vais ser descoberto nestas fases de avaliação e pode não ser muito bom para o teu perfil.